queria desde já dizer boa tarde a todos e queria bastante, neste momento, como as minhas primeiras palavras era realmente para agradecer aos nossos convidados a sua disponibilidade no sentido de estar aqui presentes conosco e poder um momento que ninguém pensaria, não é? Em termos da educação, a Unesco dá-nos esta informação de que cerca de 190 países em todo o mundo tiveram que fechar as suas escolas e as universidades para impedir a propagação deste vírus. O que faz com que obrigou a que em casa foram ficar praticamente quase 90% dos alunos. Isto é realmente uma realidade que se encontra a nível internacional e uma realidade com a qual a educação não estava à espera, daí a necessidade de pensarmos um bocadinho acerca dela. Então, pensar o quê? Como é que nós podemos considerar, ou como é que pode ser considerado o ensino à distância? O que é que estamos e que de repente estamos a viver nas nossas instituições escolares? Que tipo de comunicação é que realmente deve existir? Ou que tipo de relações de trabalho se devem privilegiar? O que é isto do ensino à distância? Como levar à prática este desafio? Portanto, qual o papel das direções das escolas, agrupamentos, das universidades e também qual o papel dos docentes? Considerando ainda que as áreas disciplinares são todas elas distintas e que o ensino online não tem nem pode ter as mesmas características que o presencial, que aprendizagem estão estes alunos a fazer neste momento? Isto foram algumas questões lançadas para os nossos queridos convidados que agora nos vão mal, e então eu vou dar a palavra à professora Elsa, que para nós é a Elsa, que já nos conhecemos há muito tempo, para fazer a sua intervenção. Pode ser, Elsa? Elsa, não tens o som ligado, ativa o som. Boa tarde a todos. Eu primeiro gostaria de cumprimentar os meus colegas de painel, os Paulos, o Paulo Guinhoto e o Paulo Almeida, e a Elvira também, e agradecer o convite que me foi feito para estar aqui hoje a pensar convosco sobre esta temática tão interessante e tão atual como é o ensino à distância. Depois, queria dizer que não sou especialista em ensino à distância, embora já tenha tido algumas experiências há muito tempo, desde 2014 que faço formação com a minha equipa, formação em modalidade de e-learning, portanto tenho alguma experiência prática, embora não tenha feito nenhuma investigação nesta área. E hoje queria trazer um pouco aqui, vou partilhar o meu PowerPoint convosco. Bom, então, aquilo que eu trago hoje trago um pouco o que é que foi o nosso passado muito recente. Estávamos num momento muito bom em termos de educação, com a autonomia e flexibilidade curricular nas escolas, com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, aprendizagens essenciais, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, metodologias de trabalho centradas nos alunos, salas de aula do futuro por muitas escolas, laboratórios de aprendizagem ativa, makerspaces, inúmeras formações e projetos, tanto a nível nacional como a nível europeu, e de repente tiraram-nos isto tudo. Veio um vírus e tirou-nos isto tudo. O que não imaginámos é que de repente nos tirariam a escola na forma como a conhecemos, com espaços de aprendizagem, mas também com espaços de socialização, sendo esses também espaços de aprendizagem. De repente mudaram-nos o espaço, e esse demos logo conta, mas sentimos obrigados também a mudar os tempos, porque o tempo no presencial é diferente do tempo no virtual. O esforço cognitivo das tarefas síncronas é maior, tanto para professores como para alunos. Tudo isto levou a maioria de nós para uma escola desconhecida.
a que muitos chamamos de ensino à distância, mas que a comunidade científica de ensino à distância chama de ensino remoto de emergência. E porquê que isto não é considerado ensino à distância? Por uma razão simples, e se pensarmos um bocadinho, se nós tivermos uma aula planeada para um ensino mais tradicional e mudarmos o contexto, mudarmos para um espaço de aprendizagem ativa, o que vai acontecer naquela sala não tem uma natureza diferente do que teria se estivesse numa sala de aula normal. Portanto, para que aconteça algo diferente é preciso que a aula seja planeada para aquele espaço, pensada com outro tipo de objetivos e com outro tipo de recursos e de estratégias. E foi o que aconteceu com esta mudança a que fomos obrigados a fazer. Portanto, nada fazia prever que tivéssemos que fazer um ensino à distância e nada estava pensado para um ensino à distância. Portanto, o que nós fizemos foi um ensino remoto de emergência. Embora ao longo deste tempo todo tenhamos aprendido e se calhar algumas coisas mudaram no nosso percurso e na nossa forma de estar. Para desenhar a aprendizagem, para que a aprendizagem ocorra, temos que ter em atenção 3 aspectos, quanto a mim, fundamentais. O espaço, seja ele um espaço inovador de aprendizagem, seja um espaço mais tradicional, seja um espaço online, seja um espaço virtual. Os recursos que vão ser utilizados e também as metodologias. Tudo isto, quando desenhamos para que a aprendizagem ocorra, tudo isto tem que ser pensado, mas fundamental é pensar nas pessoas no centro de todo este processo. Quando se pensa no ensino à distância, é preciso repensar os objetivos, que tipo de objetivos queremos, são diferentes do ensino presencial, é preciso colocar o foco mais no trabalho autónomo e saber que os alunos terão que fazer trabalho autónomo para que a aprendizagem ocorra, com prazos bem definidos para a entrega de trabalhos, para pensar em tudo o que vai acontecer. As estratégias e metodologias também têm que ser pensadas de forma diferente, com momentos de trabalho síncrono e outros momentos de trabalho assíncrono, com a utilização de plataformas LMS, Learning Management System, como apoio, que é, a meu ver, fundamental. A plataforma Moodle, que é uma das mais utilizadas, é fundamental em todo este processo. Os recursos também têm que ser pensados. Se eu quero que os alunos pensem no ciclo da água, ou desenhem o ciclo da água, eu tenho que, com alguma antecedência, pedir que tragam material para que os alunos possam desenhar. Não posso chegar na hora e dizer construam o ciclo da água com os materiais X, Y ou Z, e sem que os alunos tenham isso à mão. Se eu quero fazer uma aula com robôs, os alunos têm que ter os robôs em casa. Nós na universidade tínhamos em algumas disciplinas planificado trabalho com robôs, entregámos os robôs antes do confinamento para que os alunos pudessem fazer o trabalho à distância, com o material adequado em casa. E outro aspecto que tem que ser pensado, que tem que ser muito fortemente pensado e que é dos mais difíceis, que foi aquele em que os professores sentiram mais dificuldade, foi a avaliação. Pensar em outros instrumentos de avaliação que não o teste tradicional, ou mesmo que não seja o tradicional, pode ser em 2 fases, mas esta parte da avaliação levanta algumas questões e eu mais à frente depois falarei um bocadinho sobre isto. Como é que isto tudo foi possível? Era uma das questões da Elvira. Acho que os professores tiveram um papel determinante, lançaram mãos à obra e foram à descoberta de como é que se faz o tal ensino remoto de emergência, o que é que eu tenho que fazer. E aqui estavam numa situação muito interessante de criaram grupos no Facebook e começaram a ajudar-se uns aos outros e a colocar as dúvidas numa situação de igualdade, porque aqui quase ninguém sabia sobre ensino à distância. Portanto, as pessoas não sentiram aquela dificuldade que muitas vezes sentimos em colocar as nossas dúvidas a um colega com medo de que o colega vai achar que eu não sei. Aqui ninguém sabia, portanto, era fácil questionar. E aqui há um aspecto muito interessante que eu vi aqui na Universidade da Madeira e vi também nos grupos no Facebook, que foi as pessoas estavam à vontade para trabalhar em conjunto, o que foi uma mais-valia muito importante em todo este tempo.
e estavam à vontade para cooperar, sem qualquer problema. Aqui houve também, estou a falar mais especificamente do contexto da Madeira, que é aquele que eu conheço melhor. Houve formação de docentes, tanto a nível do ensino básico como a nível do ensino superior, tenho uma equipa em 2 projetos e elas foram fazer formação, portanto é um projeto da UMA e da DRE, e elas foram fazer formação aos professores. Eu própria também fiz formação aos professores na Universidade da Madeira para que conseguissem agarrar este desafio e fazer da melhor forma possível. As direções das escolas também tiveram um papel importante e falo do caso, por exemplo, da Universidade da Madeira, tiveram um papel de organizar para que tudo fosse da melhor forma possível, garantindo a parte técnica e também estando atento e querendo saber quais os alunos que não tinham forma de ter o ensino à distância, porque não tinham o computador, o acesso à rede e tentando garantir a todos os alunos a equidade e que pudessem assistir às aulas e ter as aulas sem grandes dificuldades. E as escolas da Madeira também tiveram um pouco este papel de organizar tudo para que corresse da melhor forma possível, organizar horários, reorganizar horários e também tentar saber quem eram os alunos que não tinham forma de estar online com os professores. A última pergunta que a Elvira colocou nesta parte, o que é que aprenderam de facto os alunos, é uma pergunta muito difícil de responder. Porque, por um lado, a relação entre ensino e aprendizagem não é linear, não é porque eu ensino que os alunos aprendem. E os alunos aprendem muitas coisas que eu não ensino. E, além disso, a relação entre o desenhado, o design para a aprendizagem e aquilo que emerge da aprendizagem também não é linear. Por isso, a minha dificuldade em responder a esta questão. Mas, o que aprenderam? Eu acho que aprenderam a valorizar a escola como espaço de aprendizagem e de socialização. Essa é a primeira grande aprendizagem que eu trago aqui. Aprenderam a lidar com as ferramentas, com o Zoom, com o Teams, com o Hangouts, com aquilo que os professores utilizaram. Aprenderam autonomia também. Aprenderam a trabalhar de forma mais autónoma e menos dependente dos professores. Aprenderam a organizar-se, porque foi importante nesta fase organizarem o seu trabalho, porque senão não seria possível. Aprenderam um pouco sobre o teletrabalho, o trabalho à distância, que eu acho que é uma competência fundamental para os tempos que aí vêm e também para a vida destas crianças e jovens quando forem adultos. Em termos científicos, eu vi de tudo. Vi professores que fizeram um trabalho excelente, que já faziam um trabalho muito interessante em termos do desenvolvimento da autonomia e da responsabilização por parte dos alunos pela sua aprendizagem, e isto com crianças muito pequenas, e atendendo a este aspecto foi bastante mais fácil adaptar o trabalho que foi feito online. Por exemplo, mantendo o contacto com os alunos de manhã, às 9 ou às 10 da manhã, combinando com eles o que é que era o trabalho, dando o plano do que é que seria o trabalho durante o dia, e ao final da tarde voltavam a encontrar-se e a discutir o trabalho que os alunos tinham feito durante o dia. Vi também os professores a darem apoio aos alunos em trabalhos de grupo nas salas simultâneas, mas também vi outros professores que apenas contactaram os seus alunos por correio eletrónico, apenas mandavam fichas e os alunos tinham que as resolver. Portanto, aqui tenho 2 extremos e não consigo dizer o que é que os segundos, por exemplo, aprenderam, porque um aluno sozinho em casa, estou a pensar num aluno pequeno, ainda com pouca autonomia, cujos pais não têm forma de o apoiar, não sei o que é que ele aprende ao tentar resolver fichas sozinho. Não consigo dizer, não consigo quantificar o que aprendeu. Consigo olhar para aqueles que fizeram este tipo de trabalho mais autónomo e bastante bem organizado e dizer que de facto houve aprendizagens e aqui tive penso que agora seria um bom momento para ouvirmos o Paulo Guinote.
Quando quiseres, Paulo. Olá, boa tarde a todos. Espero que não me aconteça também uma quebra, como eu já expliquei a semana passada. Estava também numa webinar e isto da distância percebe-se toda a fragilidade quando nem nós conseguimos muitas vezes comunicar uns com os outros com fiabilidade. Queria agradecer o convite, queria agradecer a presença de tanta gente a esta hora para ouvir falar disto e o meu contributo para este debate e para esta conversa, se depois se proporcionar a possibilidade de debate, talvez seja uma visão menos positiva de tudo isto. E nesse aspecto, não sei se viram a reportagem de ontem da RTP1 sobre a situação do ensino à distância ou do ensino à distância que passou a seguir ao telejornal, ou ainda durante o telejornal, em algumas zonas do país. Eu leciono numa zona relativamente complicada, em que 40% a 45% dos alunos são alunos com carências ao nível do nível A, SAS, e se acrescentarmos o B, chegamos muitas vezes aos 50%, 50 e tal por cento. E o que se passou... Falta sem som, Elvira. Pois está, é isso que eu estava a ver. Já Falta. está. Isto subitamente saiu o som. Eu não sei em que parte fiquei, mas estava a dizer que o meu contexto é um contexto complicado, é um contexto em que 40% a 45% dos alunos têm carências económicas e não é o facto de terem um telemóvel que os torna hábeis ou terem mestria em literacia digital. Eles sabem jogar, sabem comunicar entre si, mas a aprendizagem à distância é algo muito diferente. Existiu ensino à distância de forma literal, ou seja, os professores procuraram ensinar alguma coisa à distância e foi de emergência, é certo. Se é à distância, se é remoto, as questões terminológicas a mim escapam-me um pouco, porque o que se passou realmente foi uma solução de emergência, de ensino à distância, de ensino remoto, de teleensino, seja o que for. Como é que tudo isto acabou por se desenvolver? Como é que isto pode ter sido caracterizado? Pode ser caracterizado como uma imensa manta de retalhos, e eu já disse isto mais de uma vez, em que foi estabelecida a única parceria público-privada em que o Estado não perdeu dinheiro. Ou seja, a parceria público-privada em que os privados, que fomos nós, apesar de sermos funcionários públicos, colocámos rapidamente todos os nossos meios ao dispor desta rede que se criou ainda no final de março, e em que, nos tais grupos que foram falados pela Elsa anteriormente, se partilharam experiências, nem sempre com a maior das boas vontades, vamos ser francos. Muitas vezes as dúvidas eram maltratadas pelas pessoas que achavam que já sabiam disto há muito tempo. Eu lembro-me que, por exemplo, uma senhora professora superior disse que eu colocava dúvidas paralíticas. A gente já se conhece há muito tempo. Ora, para estar só este a falar. Sim, eu estou a ouvir alguém a falar, não sei se quer intervir. Pois era isso que eu estava aqui a verificar. Quem tiver o som ligado, agradecia que desligasse, para não haver aqui interferências. Mas é verdade, pronto, voltando, eu participei nesses grupos, em alguns deles, até que depois a certa altura desisti, tinha alguma experiência de ensinar à distância como formando, nos últimos anos diverti-me, entre aspas, a fazer alguns mocks, e a principal conclusão que eu tirei de tudo isto é que quando estamos a desenhar qualquer solução de teleensino ou ensino à distância, temos que ter em atenção os vários ciclos de escolaridade. Não é só a questão do acesso ou não acesso. Isso é uma questão estrutural que na nossa sociedade é muito importante e que de início foi descurada. Mas a solução de ensino à distância não pode ser igual para o primeiro ciclo e para o secundário. E o que me pareceu foi que toda a gente achou que isto era igual para tudo. Daí que muitas vezes as grandes queixas em relação aos encarregados de educação e aos alunos foi principalmente com o primeiro e o segundo ciclo. Porque subitamente a carga de trabalho que foi enviada, porque parece que toda a gente estava com problemas de provar que estava a trabalhar, teve a ver com esses dois níveis de ensino que não foram, os alunos nem as famílias foram preparados para isto.
Ou seja, uma solução de ensino à distância de emergência deve ter em conta que grande parte dos alunos, dos encarregados de educação e até dos próprios professores não estão preparados para ela funcionar logo a 110%. E nós devíamos ter começado devagarinho. Então o processo acabou por ser o inverso. Nós começámos muito depressa, muito em força, muito em quantidade, e agora estamos a acabar, desculpem que me digam, mas é a experiência que eu tenho. E cá em casa somos 3, 2 professores e uma aluna, penosamente. A minha videoconferência, a minha ação síncrona, como agora se diz, com a minha direção de turma hoje, em que dos 18 que apareciam regularmente, apareceram 12, assim, eles aprenderam a desligar a câmara, que eu disse às pessoas desligarem a câmara, só a minha cara que aparece para a infelicidade deles, mas cada vez intervêm menos, cada vez têm menos dúvidas, só querem saber é das matrículas e se para onde têm computadores e sinceramente já estão completamente arrasados, porque é como aquela maratona em que toda a gente começa muito depressa e depois acaba tudo a cair junto à meta ou muito antes da meta. A primeira questão devia ter sido avisar toda a gente para começarmos devagar. E tivemos as férias da Páscoa para que isso tivesse sido pensado. Ou seja, tivemos o final do segundo período de, como se costuma dizer, à rasca, de desenrascanço, mas depois houve 15 dias para que quem pensa isto, em vez de fazer um patchwork ou propor 32 plataformas possíveis, tivesse dito, vamos começar devagar, vamos começar tijolo a tijolo e não vamos começar já com a casa toda feita, porque senão depois a casa mais tarde ou mais cedo acaba por abanar. E agora já acho muita graça, porque já muita gente fala nisto como um remendo, como um remedeio, agora que já está no fim, porque se calhar começámos a fazer tudo muito depressa. E eu, de certa forma, já estou a dizer como é que foi a prática. Pelo menos a prática que eu vejo, eu sou professor do segundo e do terceiro ciclo, a minha caríssima metade é do secundário e já voltou às presenciais, e a minha filha também é aluna do secundário. O que eu assisto neste momento é que o número, ao contrário do que se dizia, que iria aumentar a familiaridade e o número de alunos interessados em cumprir tarefas, o que eu tenho reparado é uma quebra de retorno dos alunos, de qualidade do retorno, ou seja, a qualidade do retorno cada vez é mais fraca, talvez por desmotivação, e pelo retorno que me dão as outras duas teleprofessora e telealuna, é de que nos turnos das aulas presenciais, neste momento começaram com 9 a 11 em 13 e agora já são 6, 7. Por exemplo, na turma da minha filha já estão aí só 16 em 27 alunos e eles estão no 11º ano e têm exames. Ou seja, isto foi possível levar à prática, mas se calhar deveríamos ter mantido o calendário original, pelo menos no básico. Estas 2 últimas semanas têm sido particularmente penosas. Quanto à questão das aprendizagens, eu vou tentar ser conciso em relação a isto. Quem está habituado a alguma coisa sobre o ensino à distância sabe aquilo que são os back channels. Ou seja, os alunos, nós não temos não é nem a questão de avaliar, nem a ferramenta, nós podemos usar 32 ferramentas. O problema é que nós não sabemos exatamente em que base os alunos estão a trabalhar. Nós não sabemos se, mesmo numa sessão síncrona, não há um grupozinho ali do WhatsApp em que as pessoas estão a partilhar as respostas, o retorno, o que é que se deve fazer. E, portanto, a questão da avaliação devia ter sido sempre secundarizada neste terceiro período. Aquela mensagem que surgiu, e desculpem se eu às vezes enveredo um discurso um pouco mais político, de as aprendizagens são para ser a sério, a avaliação do terceiro período é para ser a sério, essa mensagem criou uma pressão desnecessária. E o que é que acontece? A avaliação devia ser o menos importante neste terceiro período. Nós devíamos ter levado este terceiro período a fazer o ensino e a aprendizagem de como é que isto funciona. Ou seja, eu não devia estar preocupado em ensinar as relações liberais, que realmente também não estive muito preocupado com isso, querem que lhes diga, mas ensinar os meus alunos a lidar com isto. E a minha maior preocupação, em termos de aprendizagem dos meus alunos, foi que eles, se para o ano isto se repetir, estejam em condições de lidar melhor com o que se passou, com o que se pode passar e com o que se passou, do que lidaram agora. Portanto, eu não estou tão preocupado se eles fizeram, se eles aprenderam. Claro que é diferente nos anos que têm exames nacionais e também isso devia ter sido repensado, mas é outro assunto. Mas no ensino básico nós devíamos ter-nos preocupado mais em dizer aos alunos e ensinar-lhes como é que tudo isto funciona, como é que eles deviam
em casa ter regras de autorregulação e disciplina de trabalho, o que com miúdos de 10, 12, 14 anos, por favor, sinceramente, não me digam que a maioria tem, porque não tem. Eu tenho uma direção de turma que até tem bons alunos, que até fazem as coisas mais ou menos dentro do prazo, mas eu hoje estava a ter uma sessão e estavam os outros alunos a dizer, mas este estão na PS4 online a fazer jogos. Portanto, devíamos ter apostado mais neste terceiro período em ensinar os alunos o que era este ensino à distância, do que atirá-los para dentro da piscina. Ou seja, devíamos lhes ter dito, pessoal, isto é a piscina, isto é água, nada-se assim, vocês podem nadar desta maneira ou daquela, e estarmos a fazê-los navegar, digamos assim, neste novo modelo alternativo que não tem, que para eles não tem nada a ver com o presencial, por muito que eles digam, ou que se diga que os alunos não gostam da escola e das aulas, agora é que se percebeu que não é isso. Eles não aderiram, na maior parte dos casos, a este modelo como sendo um modelo daqui para a frente. Mas podíamos tê-lo tentado. Como é que podíamos ter tentado isto ser mais atrativo? Era preocupar-nos menos em dar fichas e enviar coisas e em ir-lhes explicando devagarinho como é que isto funciona. Como é que funciona esta plataforma, como é que funciona aquela. Ora, cada escola escolheu, uns escolheram o Teams, outros escolheram o Google Classroom, os outros escolheram o que quer que seja. Pouca gente, mesmo assim, alguns escolheram, alguns optaram pelas plataformas nacionais, seja a da Porta Editora, seja a da Leia, e devíamos ter ensinado os alunos a preparar-se para um setembro que pode não correr bem. E, portanto, digamos que o presente devia ter sido usado para preparar o futuro, e não para remediar a questão do vírus. Devíamos ter abstraído disso, porque o que é que se percebeu no meio disto tudo, e desculpem lá se há pessoas que discordam radicalmente de mim, o que percebemos é que tudo aquilo que tem sido dito sobre os anos de enorme inovação e flexibilização das abordagens, quando este modelo é posto perante uma situação em que nós temos mesmo que ser flexíveis e autónomos, as coisas não correm assim tão bem. Ou seja, nós realmente não temos ainda as ferramentas indispensáveis para que qualquer ensino à distância, de emergência ou não de emergência, funcione de uma maneira que seja fiável e que nem é questão de reformularmos a avaliação, é questão de, se calhar, pensarmos que isto devia ter sido mesmo assumido, que a avaliação era do final do segundo período e temos levado o terceiro período. Terminar este bocadinho. Estou mesmo a terminar, desculpem, alonguei mais do que estava a pensar, mas não tenho relógio aqui à vista, é a minha desculpa. Pronto, e já me calei. Pronto, então temos aqui também umas questões ligadas muito à vivência, que o Paulo Guinota aqui nos trouxe, e que provavelmente quase todos nós nos vemos. E eu agora pedi a intervenção do Paulo Almeida, que tem também uma outra vivência, sendo também professor e diretor de um agrupamento, tem uma vivência também distinta por outro meio, de que às vezes não aqueles que não o vivemos. Paulo, faz favor. Cumprimentar os meus parceiros de painel, a doutora Elsa, um abraço aí para a Madeira, não é? Sim, ao colega Paulo Guinote e, obviamente, à minha grande amiga Elvira. Eu tive a ousadia de colocar aqui pequenos apontamentos sobre a minha experiência e não queria que isso fosse visto que não aos olhos da minha única experiência e, portanto, nada mais do que isso. E deixar-vos aqui, de facto, essa experiência relatada de um diretor que passou, tal como vós, por todas estas agruras deste tempo, que eu gostaria de começar por aí, que é um tempo sem tempo e que nós nunca o vivemos e eu espero também que não precisemos de voltar a vivê-lo. E, portanto, essa também penso que poderá ser uma grande aprendizagem para nós todos. A forma como sabemos lidar com o imprevisto e sabemos lidar com aquilo que nunca foi vivido. E a escola não foi, obviamente, algo que não estivesse ligado ao restante da sociedade e, portanto, nós vivemos dificuldades extremas e essas dificuldades prenderam-se essencialmente com o facto de não estarmos preparados, como é lógico e expectável, para uma pandemia deste tipo e para uma privação deste tipo. Eu gostaria de vos confessar que eu acredito na escola, mas acredito
no regime presencial que nós estamos habituados. Portanto, acredito na relação, na presença, na forma como os professores comunicam com os alunos entre si, como se estabelecem as relações que conduzem, obviamente, à aprendizagem. E dizer-vos que estas soluções que foram aparecendo, e já falaremos sobre elas, não deixam senão de ser soluções que mitigam um pouco aquilo que era um bem que nós, se calhar, não valorizávamos assim tanto, essencialmente os mais novos, e que eu penso que, começando pelo fim, é uma das grandes aprendizagens que a nossa juventude teve. A valorização da escola, da aprendizagem, daquilo que acontece em meio escolar, enfim, daquilo que acontece todos os dias em qualquer espaço escolar. Dizer-vos que, numa primeira fase, e aqui na escola não foi diferente, com certeza, das demais, a nossa preocupação foi, de certa maneira, dar um sentido de normalidade à coisa. Portanto, conseguir que os alunos percebam que, apesar da normalidade que estávamos a passar, era preciso dar à escola um sentido de normalidade. Mantendo a relação, prevenindo desta forma o abandono, a exclusão, até olhando para algumas questões mais laterais, psicossociais, que dizem respeito também a um cuidado que os professores têm com os alunos, mas acautelando acima de tudo também as questões emocionais e valorizando a aprendizagem. Portanto, era urgente nós respondermos, e eu penso que o colega Paulo Guinotti fez isso de forma muito clara e consciente, era importante que a escola continuasse a responder e não se encerrasse em si e fechasse, de certa maneira, a porta e deixasse esta relação que é importante para a juventude. Depois dizer-vos também que a escola, a meu ver, também sei que não é unânime, tem passado por transformações assinaláveis. E esta é mais uma dessas transformações. Transformações que muitos pensadores nos trazem. Eu também gosto, e falarei da professora Neusa e da definição que ela dá para ensino à distância agora, mas gostaria também de vos deixar esta ideia do professor António Nova, que nos diz que é preciso agir na urgência e que é preciso aproveitar a oportunidade. E este é um medo que eu tenho do presente, é de não ter ainda a certeza. Eu acho que vamos ser capazes disso, tenho a certeza que vamos ser capazes, mas não sei se vamos efetivamente ser capazes de exponenciar esta oportunidade e de a aproveitar ao máximo. Olhando para a escola, naquelas 3 dimensões que a professora Elsa falava há pouco, do espaço, da metodologia e dos recursos, e é em torno destas mudanças de ambientes educativos que nós precisamos de repensar a escola. Enfim, já é aquilo que a escola tem feito ao longo de anos e anos. Isto sem nunca deixar, obviamente, de olhar para as questões emocionais e de perceber que, no meio desta confusão toda, estas questões, a este momento, são extremamente importantes. E nós temos alunos que estão, para além de privados da presença dos colegas, e não digo só os alunos, às vezes também os colegas, como é óbvio, e as famílias, para passar por problemas emocionais tremendos. E nós sabemos o quanto isso é importante, o quanto o cérebro se precisa de emocionar para depois poder aprender. Constrangimentos que nós encontramos aqui em Rio Maior e com certeza estão espalhados pelo país. O primeiro é uma falta de acesso a equipamentos individuais de produtividade. E eu falo-lhe assim porque há famílias, há pais e até há alguns de nós que acreditam que um tablet ou um smartphone que responde para as necessidades do aluno aprendente que está em casa a participar no ato educativo. Eu julgo que não. É esta ausência de equipamentos individuais, e digo porquê individuais. Porque muitas vezes eles existem nas famílias, mas são compartilhados por toda a família mais alguns. O segundo constrangimento passava pelo volume de trabalho. E principalmente no início da pandemia, esta procura incessante de responder a algo que, se calhar, eu acho que o colega Paulo Guinotti falou muito bem nisso, que acho que ninguém esperava que fosse respondida dessa forma, trouxe um volume de trabalho monstruoso para a maior parte dos professores. E quando ele não foi temperado com trabalho colaborativo, isto ainda se tornou num processo mais gigantesco. Depois, um terceiro aspecto, que é sempre uma questão difícil, que são as questões relativas à avaliação. Eu aqui, mais do que a classificação, falava mesmo nas questões relativas à avaliação e à forma como a entendemos. Alguns colegas ficam admirados dos miúdos hoje trocarem, por exemplo, quem ousa fazer testes ainda neste sistema dito à distância e ousa fazer testes para avaliar o desempenho dos alunos, e admiram-se dos alunos usarem outras ferramentas e subterfúgios
eu relembro-vos que eles já o faziam no ensino presencial, portanto não é nada que se estranhe muito. Depois, esta ausência de proximidade. Sendo um defensor da aprendizagem pela relação, eu julgo que a ausência de proximidade, a ausência às vezes de laços, que pode ser combatida muito com a comunicação e até com alguns truques linguísticos e até às vezes com o humor, a ausência de proximidade é extremamente nefasta para as nossas crianças. Por quinto, a nossa necessidade de criar parcerias e de entender as famílias como parceiros no ato educativo e que às vezes, e muitas vezes, é confundível como o professor lá de casa. E isto aconteceu aqui na minha escola também, muita vez, de tentar às vezes que a família substituísse aquilo que a escola neste momento, por falta de presença, não consegue dar. Falando sobre redes de partilha, eu gostaria de partilhar também convosco, e já que estamos a partilhar, esta ideia de que agora é fácil sairmos da ilha e ver a ilha. E, portanto, neste momento é fácil olhar para o caminho percorrido e assinalar-lhe algumas falhas, defeitos, lapsos, incoerências, tudo o que possam imaginar. Mas eu, no dia 13 de março de 2020, achava que isto poderia até ter sido bem pior e que os professores portugueses tiveram, efetivamente, uma prontidão, um profissionalismo gigantesco e um trabalho imenso e que se deve muito à normalidade das nossas crianças, esse trabalho e essa prontidão. E isto para vos dizer que acompanhou-nos também ao longo deste tempo imensos grupos de partilha, eu faço parte de alguns, partilhas de experiências, de materiais, de ferramentas. As ferramentas são mais instrumentais, às vezes dá-se-lhe muita importância, mas elas também têm a importância que têm. E a questão que se colocava era mesmo se este é o tempo de ensino, se este tempo é o tal referido no ensino à distância. A distância será com certeza um ensino, porque nós estamos presenciais, mas eu julgo que a expressão usada pela professora Neuza Pedro, e que já foi dita pela professora Elsa Fernandes, de ensino remoto de urgência, é uma expressão que até se adequa bem aqui, é uma caixinha onde podemos colocar isto, mas que se distingue fortemente daquilo que o contexto internacional, e nomeadamente o académico, defende para o ensino à distância, com uma forte componente de preparação, com um task design bem conseguido, com uma adequação ao perfil do aprendente, com a autorregulação a emergir e o feedback também como ferramenta essencial. Nós aqui na escola tentámos fazê-lo com aquilo a que chamávamos sequências ou percursos de aprendizagem, que eram orientadas por 4, 5 questões que faziam parte de uma matriz que o aluno, do trabalho que o aluno ia desenvolvendo e que era transversal a todos os conselhos de turma e, obviamente, adaptados a todos os níveis. E, portanto, essa foi a nossa preocupação, criar dentro da escola uma forma de agir e pensar que pudesse ser, quer horizontalmente, quer verticalmente, replicada e assumida por todos. Quando falamos em perceber o que é que aconteceu e de que forma é que a escola está preparada para o futuro ou encara o futuro, eu acho que também aqui esta pandemia nos vai deixar uma mensagem que eu acho que é muito importante, aquela de assumirmos que muitas vezes temos que errar para chegar ao sucesso e que o erro pode de facto ser um bom professor. Eu não tenho a certeza, aliás, tenho algumas dúvidas. Os estudos, com toda a certeza, nos deixarão algumas respostas sobre a qualidade das aprendizagens que aconteceram neste espaço que mediou março até aos dias de hoje. Sou um defensor que sim, que a escola, que o calendário escolar já se podia ter visto o seu fim, por exemplo, no término da semana passada, mas temos que caminhar até ao dia 26 de junho. Eu acho que também é lugar comum dizermos que isto ia acontecer se estivéssemos presencialmente. Eu acho que os alunos, ao verem o final da caminhada, tendem, não será assim com todos, com toda a certeza, mas tendem a afrouxar um bocadinho o investimento, porque o compromisso às vezes também não é grande, às vezes também se passa a mensagem que grande parte do percurso já foi traçado, mas a verdade é que é urgente nós olharmos para o futuro e eu gostaria-vos, antes de terminar, de vos deixar esta mensagem de que olhar para o futuro com perspectivas diferentes.
a mesma lógica que acontece quando os pais compram um brinquedo para os filhos e, muito encantados, o olham de cima e acham que a criança está a ter uma visão fantástica, e a visão da criança é aquela que é vista de baixo e que podem ver na imagem da direita. E, portanto, na certeza que não temos todos a mesma perspectiva, a formação poderá efetivamente fazer parte da resposta para, pensando o presente, perspectivar o futuro. Pronto, os 3 intervenientes tiveram muitas coisas em comum, como não podia deixar de ser, e também apresentaram muitas divergências, não são divergências, mas pontos de vista por ângulos diferentes, como o Paulo mesmo agora estava a dar-nos aquele excelente exemplo de visão dos bonecos, porque a nossa postura, o nosso local de trabalho, a nossa experiência vai-nos permitir também essas visões. E de certo que todos nós aqui presentes temos ou nos sentimos ou um bocadinho de cada um dos intervenientes. Portanto, esta necessidade de olhar ou de repensar as metodologias, esta insegurança que todos nós tivemos de achar que se calhar o trabalho que se proporcionava aos alunos podia ser escasso, portanto, e o volume do trabalho cresce, se calhar não apostamos tanto no trabalho colaborativo entre os alunos como naturalmente deveria ser, para eles trabalhar em conjunto, e estou aqui com o Paulo Guinotti, que então essas competências todas que eles nunca tinham vivido provavelmente poderiam ter sido vivenciadas e discutidas até entre eles e percebidas que havia outras competências que nunca tinham pensado e que era necessário fazer esse olhar. Eu queria aqui, antes de passarmos à nossa, hoje já estamos o nosso tempo um bocadinho à frente, mas ao princípio tivemos aqui uns problemas e, portanto, antes de passarmos à parte que falamos, vamos tentar falar um bocadinho do futuro, eu queria também dar aqui as boas-vindas, agradecer a participação de todos os colegas que se inscreveram, porque sem eles este webinar não aconteceria. O interesse de todos é realmente faz o momento de estarmos aqui, e queria dizer até que o número de inscrições foi muito acima daquilo que a plataforma nos permite ter em simultâneo. E dizer também que as inscrições vieram de norte a sul do país e das ilhas, inclusive Brasil e Moçambique, o que significa que, na verdade, há um grande interesse em pensar sobre estas coisas, porque, como todos vocês disseram, caímos em cima e, portanto, não podemos de forma nenhuma avançar para um futuro que não sabemos bem o que vai ser, sem pensar o presente, que foi o que tentámos fazer aqui. Acho que seria uma boa ideia, depois tentamos ver aqui, então, eu penso que seria bom vocês já irem colocando, como o Paulo Almeida também fez, fazendo as suas intervenções de concordância nesse sentido, para podermos aqui, portanto, ir falando uns com os outros, deixava-vos a vosso cargo, e para falarmos do futuro. Eu agora fazia a ingressão ao contrário, terminámos com o Paulo Almeida, começávamos com o Paulo Almeida. Pode ser, Paulo? Eu estou muito esperançoso, dizia eu penso que o futuro pode trazer boas coisas, no caso à escola, porque eu acho que o resto da comunidade percebeu a importância que tem a escola, percebeu a importância que tem o professor, percebeu o trabalho imenso que os professores têm, percebeu que se queremos fazer uma sociedade mais equilibrada, mais justa, mais fraterna, nós temos de trabalhar em conjunto, e penso que essa é uma grande lição que eu espero, e por isso estou esperançoso, que fique para a vida. Que fique para a vida, e que os nossos jovens, grosso modo, eles são todos diferentes e ainda bem que o são, mas que também percebam que a escola tem um papel muito especial na educação e na formação dos jovens vindouros. Eu gostaria de partilhar convosco duas coisas. A primeira, e é em relação ao futuro, a primeira é uma frase de Miyakoto, quando deu aula de sapiência, e que eu gosto muito, que diz que o professor não é quem dá lições, é aquele que vai, nem é aquele que vai à escola ensinar, é aquele cuja vida é uma escola, falta ali, cuja vida é uma escola.
e também o trabalho transdisciplinar. E falo-vos isso, porque quando começamos a agir, seja transformador ou seja de forma regular na escola, se essa ação não tiver intencionalidade pedagógica, o nosso trabalho fica comprometido. No léxico que nós abordamos agora entraram duas novas palavras, o síncrona e o assíncrona, mas fora a brincadeira deste léxico que entra de novo, eu acho que o importante é nós percebermos a força da comunicação e a importância que tem na forma como fazemos passar a mensagem, na forma como nos relacionamos uns com os outros e como estimamos essa relação. Isto para nos falar também da importância dos ecossistemas de bem-estar que as escolas têm que começar a produzir. E falávamos há pouco na ideia de tecnologia, e eu há uns tempos fiz aqui um pequeno pensamento com os meus colegas sobre a importância do papel e o papel da tecnologia nas nossas escolas. E chegámos à conclusão, agora com certeza os resultados iam ser diferentes, acredito, que tínhamos aqui 4 níveis ou estádios diferentes dentro da nossa escola. Tínhamos alguém que desacreditava completamente, que estava em negação. Hoje não sei se o estará, porque a seu tempo a tecnologia permitiu algo que sem ela nós não conseguiríamos fazer. Depois um nível posterior onde as pessoas se preocupam muito com as aplicações, o outro nível com os gadgets. Não sei se estes dois estarão trocados, estão bem, mas depois o nível final, que é aquele que é mais importante e que deveria prender a nossa atenção, que é o nível da pedagogia e da didática. Portanto, entendermos de que forma é que a tecnologia, sendo instrumental, nos pode facilitar a vida. Quando falamos na escola enquanto ecossistema, eu gostaria, porque não tenho muito tempo, de alertar para esta importância dos ecossistemas de bem-estar. Há um trabalho notável da professora Margarida Matos, na Faculdade de Motricidade Humana, que tem um estudo bastante consistente sobre esta realidade do bem-estar na escola e o quanto a privação da presença prejudica, de facto, esta dimensão importante da aprendizagem. E depois o futuro, que eu acho que nós já nos apercebemos que ele tem que caminhar, quer pais, quer professores, para esta construção coletiva, seja dentro de que regime for de comunidades de aprendizagem, onde os pais podem ser participantes do ato educativo e devem, mas onde também devem respeitar e fazer respeitar a especialidade e a importância do professor. E isso é outra grande aprendizagem que eu espero que leve para o futuro. Volto a repetir na formação, e eu não demoro muito mais, que eu sei que o tempo é alongado, a imagem das perspectivas diferentes para vos dizer que ressaltando ou realçando, obviamente, a importância do ensino superior e das academias na formação inicial e até na formação contínua, há uma dimensão que nós estamos a esquecer um bocadinho, que é a dimensão da formação em contexto. Aquilo é que eu desenvolveria melhor, ou chamando-lhe um desenvolvimento profissional em cada escola. Estamos a perder oportunidades de criar redes dentro de cada escola e redes creditadas que possam ser validadas por centros de formação, que possam ter, de certa maneira, também uma parte daquilo que nós consideramos como formação contínua e que acontece em contexto, dentro da sala de aula, com os seus pares, uns com os outros e aprendendo e partilhando, avaliando e desenhando aquilo que são as tarefas a apresentar aos alunos. Porque a certeza é só uma. Muitas vezes queixamos-nos de falta de tempo, mas depois estamos todos a tentar descobrir a roda. E muitas vezes não conseguimos passar sequer do quadrado e o quadrado depois terá que passar para o pentágono, para o hexágono, até conseguimos que se consiga chegar ao círculo. E o que eu sinto um bocadinho é que se não aproveitarmos esta oportunidade, se não conseguirmos em cada escola construir uma comunidade de aprendizagem onde todos se envolvam por uma filosofia comum, seja ela qual for, onde cada conjunto de professores não assuma para si a sua especificidade de especialista em educação e trabalhe em conjunto, nós vamos andar todos atrás de uma solução e vamos perder uma enorme oportunidade de podermos fazer mais e melhor escola. Obrigada, Paulo. Paulo Guinotti. Vou tentar agora ser mais conciso do que há pouco, foi um bocado palaveroso e verborreico. Ora bem, 4, 5 pontos. Ninguém faz a mínima ideia de como é que vai ser o mês de setembro. Não fazem a mesma ideia nenhuma. O secundário vai ser penoso pela situação de atraso do calendário e dos exames e da classificação e dos 102% de recursos que vão existir sobre todas as notas com possibilidade de ter reflexos na entrada da universidade
isso é uma coisa que já se nota nas conversas com encarregados de educação e entre encarregados de educação, e portanto setembro vai ser nas secundárias um período ainda de final de ano letivo. Nas básicas não faço, sinceramente não acho que alguém faça a mínima ideia de como é que as coisas vão ser e se vai ser, qual vai ser o tipo de learning e qual é a letra que está antes, se é o blended ou o B, se é o e-learning, seja o que for, podem-lhe chamar muitos nomes, mas aquilo que o Ministério mandou dizer que está a preparar vários cenários, eu tenho a sensação que nós não sabemos, sim, há várias possibilidades, mas não fazemos a mínima ideia do que vai ser em setembro. Outra coisa, é assim, a escola está naturalmente a renovar-se sempre, praticamente todos os dias. Aquele discurso de que a escola é igual à escola do século XIX e do século XVIII, sim, tem elementos comuns, como os tribunais têm, como os hospitais têm, como outras instituições têm. As instituições estruturais da sociedade têm todas traços comuns desde a fundação do Estado moderno. Pelo menos para a malta que é de história, e eu tenho esse defeito, nós encontramos elementos comuns em todas essas instituições. E, portanto, estamos sempre a dizer que a escola não se renova e que temos que sempre avançar e inovar. Nós estamos a inovar em todos os momentos. A escola está sempre em renovação. Esta escola não é a escola que eu tive enquanto aluno. Por favor, não me digam o que é, porque ou eu alterei as minhas memórias, ou eu não me lembro de ter, de ter como aluno os mesmos meios, os mesmos ambientes, o termo está muito feliz, os ecossistemas de aprendizagem eram muito diferentes quando eu fui aluno. Agora é tudo bastante diferente, a escola está sempre a mudar e a questão do futuro é sempre o futuro próximo, portanto, aquela pressão de querermos estar sempre a inovar, às vezes é apenas sabermos adaptar às circunstâncias que nos vão surgindo. Por exemplo, eu não sei se isto que aconteceu agora foi uma grande inovação. Sinceramente não sei. Aliás, foi engraçado porque quando surgiu o estudo em casa na televisão, o que é que toda a gente se lembrou? Telescola. Portanto, saltámos 40 anos para trás e a inovação era ir chamar o nome daquilo que já aconteceu para trás. Portanto, às vezes a inovação tem esses aspectos curiosos. A única inovação foi que as pessoas foram ao preço certo. Tirando isso, não estou a ver especial inovação. Ainda tenho o som ligado. Terceiro ponto. Setembro, outubro deveriam ser encarados não de recuperação de aprendizagens no básico, estou a falar principalmente no básico, mas também em parte no secundário, não de recuperação de aprendizagens não feitas agora, mas fazer aquilo que devíamos ter feito agora que eu disse há bocado. Portanto, vou-me repetir. Ou seja, devemos preparar os alunos para uma situação de emergência. E só depois nos devemos preocupar. E atenção que eu sou normalmente visto como aquele que até é tradicionalista, gosto muito dos conteúdos e gosto muito de exames e essas coisas todas. Neste momento mudei, porque assim, as circunstâncias mudam, nós temos que mudar a abordagem das coisas. Isso é que é ser flexível. Ou seja, eu, por exemplo, que era e sou favorável aos exames, acho que os exames este ano deviam ter sido repensados e o acesso à universidade. E, portanto, o próximo ano deve ser, nos 2 primeiros meses, setembro, outubro, adaptar os alunos à possibilidade, se voltarmos para o ensino presencial, à possibilidade de haver um ensino remoto. E para já não ser só de emergência. Portanto, devia ser esse uma das preocupações no futuro. Último ponto, e como estão a ver, vou ser relativamente rápido. A questão da colaboração é muito importante e da cooperação. Só que, neste momento, isto tornou-se um pouco difícil. Nós estamos agora aqui a partilhar experiências de um bocado univocamente, nós estamos a falar e a maior parte das pessoas está a ouvir. Nós temos que muitas vezes discutir, dizer os maiores disparates que podem ser pensados por algumas pessoas para tentar ver todas as possibilidades que temos que enfrentar. Eu costumo dizer que nós, neste processo, estamos na versão beta do ensino remoto, à distância, seja o que for, e estamos a dar com os bugs. Porquê? Porque antes de começarmos tudo isto, no tal período de abril da paragem, da Páscoa, em que realmente havia avaliações e tudo isso, devíamos ter tentado prevenir todas as possibilidades, ou uma parte razoável de possibilidades do que é que podia correr mal. Mas eu acho que toda a gente sabia mais o que é que podia correr mal, só que não se quis assumir e quis ter aquele discurso muito positivo, muito vamos para a frente, vamos conseguir, vamos dar cabo do vírus. Não, não vamos dar cabo do vírus. Há uma empresa farmacêutica que está a fazer uma vacina que dê cabo do vírus. Nós dizemos, não é assim que as coisas se resolvem. As coisas resolvem-se com preparação, com treino.
O Ronaldo, quando vai marcar os seus livros, treina-os antes horas. Portanto, não é chegar lá e de repente isto agora vai, vamos conseguir. E, portanto, na minha opinião, a colaboração deve ser feita nesse sentido, ou seja, uma colaboração em que exista diversidade das opiniões e em que as pessoas tenham coragem de confrontar-se com opiniões desconfortáveis entre si e conseguir construir algo novo a partir do confronto de visões diferentes. Se eu me reunir apenas com pessoas que pensam como eu, ficarei no mesmo ponto onde estava. Eu preciso de entrar em diálogo com pessoas que discordam de mim para eu tentar pôr em causa as minhas ideias e as outras pessoas também pôr em causa as suas. A minha experiência nos últimos meses acerca disso não tem sido, assim, extremamente positiva. E se querem que vos diga, a maior parte da formação que eu fiz, acabei por fazer em cursos online estrangeiros, universidades estrangeiras, porque, pronto, não há aquele contexto nacional em que nós parece que estamos a disputar qualquer coisa uns entre os outros. A colaboração tem que ser feita na diversidade e é essa que eu gostava, a colaboração, e é essa que eu gostava de ser a mensagem, digamos assim, final minha nesta última intervenção no webinar e aproveitar para, portanto, dar novamente o elogio a quem está a organizar e à centena de presentes a esta hora da tarde, como disse o colega Paulo Almeida. Muito obrigada, Paulo. Elsa, queres partilhar connosco? Parece que a Elsa teve ali um momento de paragem. Vamos lá ver se consegui. Elsa, queres partilhar connosco a tua mensagem final? Sim, Elvira, a minha chamada caiu imensas Pois. vezes durante as vossas Pois. apresentações e, portanto, vou esperar que agora corra bem. E como tu pediste, Elvira, eu resolvi trazer aqui uma... Queria aqui dizer que aquilo que o Paulo Guinotti fala do facto de as pessoas dizerem que a escola que é a mesma também do século XIX, eu também partilho com ele, também considero, e muitas pessoas com quem eu tenho falado também consideram o mesmo, não partilhamos da ideia de que seja a mesma coisa. Aquilo que se faz, a sala é parecida, eventualmente, mas aquilo que se faz em cima das mesas não é realmente similar ao quando nós éramos alunos, quanto muito, e século XIX ainda muito menos. Portanto, muito mudou realmente, e realmente todo este feito que os professores portugueses e internacionais, como vimos, tiveram que fazer nesta emergência, nesta urgência, nesta necessidade de agir nesta urgência, é realmente louvável, como foi em todas as outras profissões, não é? E, portanto, faz com que se torne realmente muito necessário ainda mais pensarmos acerca do que vivemos, como é que podemos pegar na nossa vivência, ver o que é que efetivamente os nossos alunos puderam aprender ou não. Acho que estamos todos de acordo que as competências foram enriquecidas, mas que provavelmente poderiam ter sido ainda mais exploradas, ou podiam ter sido o centro. Eu estou de acordo ali com o Paulo Guinotti, quando ele dizia que deveria ter sido o centro, provavelmente, da nossa atenção. Fizeste bem, fizeste bem. Fizeste bem. E, portanto, vamos à espera. Elsa, já está? Está difícil. E, portanto... E também foi falado aqui na grande tónica do trabalho colaborativo, que eu chamava também a atenção relativamente ao trabalho entre os alunos, porque como não foi nada pensado, como todos os três já referiram, como não foi planeado, não é? Como a intervenção não foi planeada, não houve se calhar aquele enfoque na colaboração entre os alunos. E provavelmente, quando a colaboração entre os alunos não foi tão explorada ou com maior eficácia, provavelmente eles abandonam mais porque se sentem mais sozinhos. Mas isto são tudo conjecturas que nós colocamos, não é? Porque não temos a certeza, porque não sabemos efetivamente de que melhor forma poderíamos fazer, mas temos agora já uma experiência
e nestes ecossistemas que nós vivemos, penso que o papel do diretor, que temos aqui o nosso querido Paulo Almeida, não é representação, porque todos nós somos diferentes e, portanto, não representamos os outros, mas que o papel do diretor é efetivamente um papel importante a Elsa está... Momentos de crise são sempre momentos excelentes para repensarmos aquilo que tem que ser repensado. Momentos de crise pessoais são tempo de repensarmos o que é que podemos mudar na nossa vida. É um momento de crise para a escola e, portanto, acho que é a altura de voltarmos a pensar qual deverá ser o propósito da escola, quais as finalidades da escola. E pensar nisto implica pensar que tipo de seres humanos queremos formar. Queremos formar pessoas críticas que aceitam o que ouvem sem questionar. Queremos formar pessoas que refletem sobre as consequências dos seus atos relativamente à sustentabilidade do planeta, ou pessoas que continuam a destruí-lo. E podíamos continuar aqui o resto da tarde a questionar que tipo de pessoas queremos formar. Pensar nisto implica escolhas ideológicas. Temos que pensar também que competências terão que ter os nossos alunos quando forem cidadãos ativos daqui a 10, 20 ou 30 anos, num mundo que nem conseguimos imaginar como será. O que é que eles precisam aprender hoje para serem bem-sucedidos nesse amanhã? É preciso também repensar, quando se repensa a escola, é preciso também repensar a formação de professores. Que profissionais de educação pretendemos formar e que modelo de sociedade defendemos, porque os profissionais que nós queremos formar implicam diretamente com o tipo de sociedade que nós defendemos. Eu acredito que a escola precisa ser repensada e recriada, a escola precisa de novos espaços de aprendizagem e de novos tempos. Acho que temos que pensar a escola, a identidade da escola, cada escola com a autonomia que tem que pensar que identidade quer ter em relação à aprendizagem, quer ser a escola tradicional, não tem mal que seja a escola tradicional, quer ser a escola que... Por exemplo, o ensino à distância pode servir para trazermos especialistas à escola, um empreendedor, estamos a trabalhar na área do empreendedorismo, um empreendedor conhecido que vem falar da sua experiência, ou um cientista, ou um filósofo, ou aquilo que acharmos importante. Também pode ser utilizado para uma visita a um museu virtual, por exemplo, pode ser utilizado para apoio aos alunos no desenvolvimento de projetos em salas simultâneas, pode ser utilizado para fazer momentos de aprendizagem síncrona e assíncrona com a utilização das plataformas LMS. A formação de professores também precisa ser repensada e recriada, com ambientes e trazendo os ambientes de volta, os ambientes inovadores. A avaliação tem que ser a avaliação no verdadeiro sentido da palavra avaliação, não a classificação, mas aquilo que nos permite aferir o que é que os alunos aprenderam, ir dando feedback aos alunos para perceber o que é que eles aprenderam, tem que ser também repensada. E é nos espaços de formação de professores que temos que começar a trabalhar, tanto na formação inicial como contínua, que temos que trabalhar outros instrumentos de avaliação para que os professores depois se sintam confortáveis para utilizarem isso na sala de aula com os seus alunos. Porque eu defendo uma formação de professores em que os professores vivenciam as experiências, de alguma forma, as experiências que têm que fazer com os seus alunos e os cenários de aprendizagem que têm que criar para trabalhar com os seus alunos. E trago aqui alguns instrumentos de avaliação, como sejam a criação de um vídeo de 2 ou 3 minutos para descrever um conceito, um procedimento, uma experiência, um livro que leram, a criação de um tutorial que explica um conceito ou um procedimento, também é outro instrumento de avaliação que pode ser interessante. Os relatórios, na sua forma mais tradicional, que relatam a resolução de um problema, um procedimento, uma experiência, ou um relatório fotográfico mais ligado às áreas das ciências sociais, por exemplo. A legendagem de um vídeo pode ser outro instrumento de avaliação interessante e que pode ser utilizado mais na área das línguas, ou eu na área da matemática já utilizei a legendagem de um vídeo
para um cenário de aprendizagem que começava com o lançamento da proposta, era feito através de um vídeo. O outro instrumento de avaliação pode ser, por exemplo, uma entrevista a um especialista. Ou um portfólio digitais, ou apresentações orais, ou podíamos ficar aqui o resto do tempo a pensar sobre interessantes instrumentos de avaliação, que esses sim eu acho que são importantes de trazer. Concordo que a parte da classificação neste terceiro período podia não ter tido tanta importância, mas a avaliação de facto é fundamental para percebermos o que é que os nossos alunos aprenderam e para podermos ir adequando o nosso ensino àquilo que os nossos alunos precisam. Para finalizar, digo que de facto é um grande desafio esta revolução digital que estamos a viver, mas para mim o desafio é de facto humanizar a escola, é tentar ajudar cada aluno a descobrir qual é o seu talento, é fazer com que cada aluno seja feliz no espaço escola e fazer com que nós, professores, também sejamos felizes no espaço onde estamos mais tempo durante o nosso dia-a-dia, e portanto, durante o nosso dia, melhor dizendo. E era esta a mensagem que eu tinha para trazer. Obrigada, Elsa. Estamos já para além do nosso tempo, mas com uns momentos de partilha, de olhares diferentes, que era isso que aqui nos movia nesta construção deste webinar. E, na verdade, as vossas intervenções vieram, de vez em quando, dar, portanto, uma tónica na avaliação, que queria aqui também ajudar, que não na classificação, não é? A avaliação e a classificação não são propriamente a mesma coisa, e é importante, e gostaria de dizer isto também para terminar, é importante que não esquecer que o propósito do professor é fazer com que se aprenda, ensinar para aprender, e não é o propósito maior, não é fazer a classificação, mas sim a aprendizagem, ensinar para que se aprenda. E, portanto, a avaliação que vocês aqui mencionaram é dentro dessa lógica, não? Da lógica da classificação, se bem que também não podemos evitar também de a fazer, mas a lógica da avaliação no sentido de contribuir para a aprendizagem. Eu gostaria de terminar agradecendo a todos estes momentos em que às vezes temos paragens, faz que não possamos ainda ter um tempinho em que agora livremente pudéssemos aqui intervir no sentido de haver algum debate, porque só são quase 7 horas, mas eu gostaria de terminar fazendo aqui, trazendo o Paulo Freire, quando ele, não sei bem se eu vou dizer isto de cor, se é tal e qual como ele diz, mas a intenção é essa, é que ele diz que ninguém se torna professor numa terça-feira às 14 horas da tarde. E, na verdade, a profissão de professor tem realmente muitas valências, muitas vertentes, muita necessidade de formação constante, e não é quando se termina um curso para a profissão docente que nos devíamos, qualquer um de nós, considerar professores. Portanto, ser professor é muito mais do que isso, ser professor é uma formação constante ao longo da vida, e nós agora vimos, mais do que nunca, essa necessidade da formação constante ao longo da vida, porque todos nós tivemos que começar a usar plataformas, formas diferentes de trabalhar, fizemos o melhor, tenho a certeza, todos nós, escolas, professores, alunos, o melhor que foi possível a cada um, mas estou convosco, acho que temos que pensar muito bem o que é que cada escola, cada agrupamento decidiu e fez, e assim como o Paulo Guinotti dizer, não podemos rodear-nos só daqueles que pensam como nós, devemos rodear-nos daqueles que nos fazem também pensar, e colocando questões, no sentido de podermos melhorar o que quer que aconteça para o futuro, mesmo que seja o tradicional em termos de presencial. Mas, porque se nós passarmos por esta experiência e daqui não retirarmos nada, nem que seja para aquilo que nós vamos trabalhar, mesmo presencial,
então essa experiência terá valido de pouco. Mais uma vez agradeço a todos, aos nossos participantes que nos deram aqui uns momentos fabulosos de reflexão, e agradeço também a todos os colegas que se inscreveram e que estão aqui connosco a felicitar-nos, a dizer que têm gostado muito das participações, inclusive o nosso colega de Moçambique a agradecer por ter conseguido participar e ouvir, portanto, estas reflexões. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Obrigada.